Números, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 3. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho. Dos espias pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, ele e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta maravilha, né, meus irmãos e minhas irmãs? Quantas determinações, quantas missões, quanta cremação que tem aqui na passagem de Números, do capítulo 21, versículo 1 ao 3, que o Senhor nos fala: os israelitas destroem os cananeus. Veja, meus irmãos, que palavras, que poder dentro destas palavras, dessa passagem deste livro, as Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Olha só, os israelitas iriam passar naquela época por aquela cidade. O israelita é o povo de Israel. Então, essa passagem dos israelitas por aquele local, aquele território, já era sido determinada pelo Altíssimo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que toda a determinação, tanto quanto naquela geração, como em qualquer outra geração, que foi determinada, aquela determinação pelo Altíssimo, ela tem que ser cumprida, tem que ser feita, porque o poder já está dentro da determinação. O poder do Altíssimo já está dentro da determinação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração, quando o povo de Israel ia passar por aquele território, então os cananeus mandou um espião na passagem para ver quem era que estava passando por ali. E quando viram que era o povo de Israel, algum deles prendeu um dos israelitas. Então, o que foi que aconteceu? Israel clamou ao Senhor, o povo Israel clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu totalmente entregares esse povo nas minhas mãos, eu o destruirei totalmente, eles e as suas cidades. Então, o Senhor ouviu a voz de Israel. Por quê? Porque aquilo ali já estava determinado, a sua passagem.
por determinações do Altíssimo. Então, tudo aquilo que é determinado pelo Altíssimo e alguém procura impedir, interferir, terá o castigo. Será castigado, porque é a passagem que já foi determinada pela missão que o Altíssimo já tinha feito. Bom, meus irmãos, então, o povo de Israel enfrentou todo o povo dos cananeus, né? E começou a guerra. Como diante de o Senhor já tinha determinado, então, Israel estava com poder. Israel estava com o Senhor. E todo aquele povo daquele território, os cananeus, e a cidade inteira foi destruída. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e de tudo que nela é, Ele é amor, porém Ele é justiça. Com as palavras do Altíssimo, com o povo do Altíssimo, aquele povo que tem diretamente o Altíssimo como seu único Criador, como seu único adorador, não mexeste. Não mexestes porque está diante da linha do Altíssimo sobre a tua visão. Por quê? O Senhor já determinou. O Senhor já enviou a sua missão para aquele povo, para aquele líder, para repassar aquele povo, para aquele povo seguir as determinações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta geração em que nós estamos vivendo hoje, não muda sobre as determinações, sobre as missões que o Senhor enviou e envia para o ser humano na face da terra, homem e mulher, que são o povo e as nações. Veja, meus irmãos, que diante de tudo isso hoje, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, já se apresentando guerras, nação contra nação, povos contra povos. O segmento do ser humano para com o outro em destruição. O segmento do ser humano para com o outro em perversidade. O segmento do ser humano para com o outro em desamor, em infidelidade. Olha, meus irmãos e meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, diante das visões do Senhor, diante deste universo, o Senhor conhece e está vendo todos esses segmentos daqueles que não estão diante das suas determinações, da sua missão. Então, vence aquelas posições de atos de acontecimento para alertar todo aquele que está diante do seguimento das suas determinações e aquele que não está diante do seguimento das suas determinações. Para entender que o Deus Altíssimo, Ele é
único existente no universo, que é o dono do céu, da terra e do mar, o Criador do ser humano, homem e mulher. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se não existir aclamação, se não existir o pedido de clamação, não existirá a força e nem existirá o poder diante daquela nação. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo isso, para que nós chegamos a esse conhecimento, está aí nas determinações da palavra das Escrituras Sagradas, que o Senhor nos deixou, para que nós procuramos ler e entender as suas determinações. Por quê? Naquela geração, o Senhor falava com o seu escolhido. Veio com várias determinações para vários sentidos dos seus escolhidos. Entre Abraão, entre Moisés, o povo todo de Israel. Agora, meus irmãos, hoje, quando tudo isso se passou daquela geração antiga e depois de todo aquele procedimento que o Senhor fez com os homens passando suas determinações, o Senhor enviou, por amor a nós, seres humanos na face da terra, o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos demos e nos procuramos entender o que é as determinações que o Senhor já tinha determinado para com o ser humano, homem e mulher, na face da terra. Com isso, o Senhor sofreu por todos. Fez as demonstrações do amor, do caminho, da verdade, da vida. Sofreu para mostrar diante de todos a sua humildade, o seu amor por cada um de nós, seres humanos, homem e mulher, na face da terra. Tudo aconteceu perante a visão de todos, para que todos entendam e vejam que o Senhor passou por tudo que passou, por amor a nós, levou-se toda a imundície, todas as impurezas, todo o pecado, e deixou todos os povos limpos. Aqueles que fizeram a perversidade e aqueles que tinham o seguimento. Porém, o ser humano, por ter a liberdade de seguimento, ele não deu continuação. Passou a se sujar, a ser imundo novamente na face da terra. Então, hoje, nesta geração, estamos vivendo num mundo de violência, num mundo de imundícia, num mundo de sofrimento de vários sentidos. Por quê? Por quê? É por causa do Senhor que se afastou? Não. É porque nós, seres humanos, muitos se afastaram do Senhor. Então, o Senhor, depois de tudo que aconteceu, que ele foi para junto do Pai, então ele nos deixou para que nós não ficamos só. O Espírito Santo. Em segundo lugar, a Escritura Sagrada. Naquela época não existia a Bíblia Sagrada. Então, depois do Senhor, que ele veio ao mundo, né, e limpou todos, veio, subiu, nos deixou o Espírito Santo para que nós não andamos só, e deixou o livro da vida,
a Bíblia Sagrada, para que nós conhecemos quem é o Altíssimo. Então está aí, aberto para todos procurar entender quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Criador do céu, da terra, o Todo-Poderoso, o único a ser adorado por todos nós. Único adorador. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas. Nesta passagem de Números, do capítulo 21, versículo 1 a 3, que o Senhor nos fala sobre o israelita destrói os cananeus. Veja esta passagem, ok? Deus abençoe a todos.